Fala galera, Coringão 2, São Bernardo 0, e como vocês viram que eu postei na capa do vídeo aí, o melhor lance da partida pra mim não foi nem um gol do jogo. Ai, que gostoso ver uma coisa dessa. Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Vai Corinthians, mais uma vitória, Coringão deslanchou nesse campeonato aí, graças a Deus, comparado ao campeonato do ano passado que a gente sofreu aí, derrota em cima de derrota, nem nos classificamos para a fase do mata-mata. Coringão aí o primeiro time classificado para a fase do mata-mata, já tá certo, tem um jogo a mais porque fez o jogo antecipado aí para liberar espaço na agenda para fazer o jogo da pré-libertadores, mas mesmo tendo esse jogo a mais, tá 6 pontos, se eu não me engano, na frente do segundo colocado, então não tem nem comparação com a campanha do ano passado, né? Graças a Deus que ninguém merecia mais um ano de sofrimento igual foi o ano passado, né? Bom, galera, o Coringão, né, como eu falei, ganhou o jogo aí, mas assim, pra mim, o lance da partida foi assim que eu fiquei mais feliz, ou tão feliz quanto a vitória, foi a campanha pontual que o Corinthians fez com a Havaianas. Pra quem não tá sabendo aí o que aconteceu, o nosso digníssimo ex-presidente Mário Góes falou, né, relacionou o que ele teria dito lá numa reunião do Conselho do Corinthians. Isso inclusive foi encaminhado para ética, porque meu cara é sem noção de falar uma coisa dessa. Vamos pôr supostamente, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido vendo outros canais aí é que no YouTube tudo você tem que falar supostamente, para não correr o risco de tomar processo, né? Então vamos dizer que supostamente ele falou isso, né? Teria dito numa reunião do conselho, correlacionando o clube estar mal frequentado, ou seja, perante ao que o Augusto Melo fez, de facilitar um pouco as coisas para quem quer ser sócio do Corinthians, né? Não é nada ainda, né, super baratinho, acessível para todo mundo, né? Que a gente sabe a condição dos brasileiros aí, mas é uma coisa mais acessível do que era antes, né? Hoje em dia com R$ 2.000 aí você consegue ser sócio do Corinthians e para frequentar ali o clube social, as piscinas, tal, do Parque São Jorge, mas isso aí pode ser parcelado em até 10 vezes, então, ou seja, você paga 10 vezes de R$ 200 e só depois dessas parcelas de R$ 200 que você começa a pagar a mensalidade, que pelo que eu tenho ouvido o pessoal falar é coisa de R$ 180 a R$ 190. Então, ou seja, ficou bem mais acessível, né? E, voltando ao assunto, o digníssimo Mário Góes teria correlacionado, né, essa medida do Augusto Melo de deixar pessoas que, digamos, com poder aquisitivo um pouco menor, frequentar o clube, né, dizendo que o clube está mal frequentado porque tem muita gente de chinelo, havaianas frequentando o clube, né. É as pessoas que conduzem o Corinthians, que é o time do povo, né, para você ver o que essas pessoas realmente pensam. Eu fico muito feliz que de uns tempos para cá, não só falando de Corinthians, mas de uma forma geral, as pessoas têm se preocupado mais com política, mas não vou trazer esse assunto aqui. Trazendo pro Corinthians, a gente vê com o avanço das redes sociais e tal, as pessoas saberem mais o que acontece lá dentro do Corinthians, coisa que não acontecia anteriormente, né? Ficava tudo lá dentro, a gente que é corintiano, que nem eu sou corintiano aí há pelo menos uns 30 e poucos anos, são informações que a gente não tinha, a gente só torcia pelo futebol ali, Corinthians ganhou, tava tudo bem, perdia, tava mal, mas a gente não fazia ideia do que acontecia. Até, né, como eu falei, vou citar o canal do Kaká aqui de novo. Eu não sei se um dia o Kaká vai ver os meus vídeos, mas se ele ver, ele vai ver que eu cito o canal dele toda hora. Eu vi a galera comentando lá no canal dele, né, ah, Kaká, você fala pouco de futebol, né, ele faz vídeos de quase 1 hora de duração lá. Inclusive, se você é corintiano e não conhece, por favor, canal do Povo Escolhido. Ele faz vídeo de quase 1 hora lá e, digamos, sei lá, ele fala tipo 15 minutos sobre a partida que o Corinthians fez lá e o restante do vídeo é falando bastidores políticos do Corinthians, falando, lendo os comentários da galera, enfim, mas principalmente essa parte dos bastidores, que é uma parte que a galera enche o saco dele, que ele faz vídeo falando sobre isso, é a parte que eu mais gosto, é a parte que eu sigo o canal dele para acompanhar isso, porque ver lance da partida, ver o que aconteceu no jogo, eu posso ver em qualquer canal. E fazer o que ele faz, são poucos canais ou quase nenhum canal faz isso. Então continue com o trabalho aí, Kaká, que eu pelo menos aprecio muito, né? E se não fosse um canal, por exemplo, como o do Kaká, a gente não teria informação que um tranqueira como esse nosso ex-presidente, pensar que um cara desse presidiu o Corinthians, cara. Nossa, é lamentável.
a gente não teria esse tipo de informação, que uma pessoa dessa, né, faz parte do conselho ali. Mas enfim, então pra mim essa jogada de marketing do Corinthians fazer esse patrocínio pontual com a Havaianas, o Augusto aparecer com essa camisa que eu postei na capa do vídeo, que eu vou pôr aqui agora pra vocês verem a foto, né? E chegar no estádio de chinela Havaiana, acho que o Corinthians tinha que fechar mais patrocínio com a Havaiana e fazer uma campanha pra todo mundo ir no dia do jogo de chinela Havaiana, ia ser muito legal, né? Isso aí pra mim foi um tapa de luva de pelica na cara do Mário Gobi, e que mais coisas como essas aconteçam com esses... a gente tem que segurar as palavras, né, pra não falar besteira aqui. Mas enfim, e mediante esse cenário, né, obviamente, teve essa coisa que eu fiquei muito feliz. Segunda coisa que eu fiquei mais feliz foi o retorno do nosso agora camisa 8, Rodrigo Garro, né? E assim, galera, o Garro vem conquistando cada vez mais um espaço no coração de todos os corintianos, porque dessa situação aí, sinceramente, eu não vou ficar levantando polêmica aqui, nossa, mas você fica com essa frescura, é só uma camisa. Cara, a gente sabe o simbolismo que a camisa 10 tem, tá? Então beleza, vamos falar, eu queria falar só do ponto de vista do Garro com relação a tudo isso. Ele simplesmente entendeu que o clube fez um contrato, pra mim, na minha opinião, eu não sei o quanto o Memphis exigia em contrato que queria a camisa 10. O quanto o Corinthians negar esse pedido faria ele deixar de vir. Não sei se chegaria nessa escala, entendeu? Mas como a gente não sabe os bastidores, como foi feito o contrato, eu nunca colocaria uma cláusula dessa em contrato, mas vamos imaginar que que foi um item assim que ele falou, não, se não me der a camisa 10 eu não vou. Beleza, fechou o contrato. O Garro teve uma hombridade fora do comum, porque nas entrevistas pós-jogo ele foi super sincero, ele falou, olha, foi uma situação inusitada, eu não esperava por isso, mas eu entendo o que o clube tá passando, enfim, eu entendo que tá em contrato, e pra mim o mais importante de tudo é o Corinthians, e eu vou honrar esse legado que a camisa 8 carrega, entendeu? Não sei se foi exatamente essas palavras que ele disse, mas foi algo nesse sentido que ele falou. Então assim, galera, pra mim o Garro saiu dessa história maior ainda do que ele já é. A camisa 8, a gente que é corintiano sabe o peso que a camisa 8 tem no Corinthians, até mais do que a 10. A 10 também teve, né, jogadores históricos, mas se você for puxar toda a história do Corinthians, jogadores marcantes, teve mais jogadores com a camisa 8 do que a 10. Mas o Garro não tinha obrigação de saber disso, porque ele tá chegando agora no clube, e ele teve a hombridade tanto de aceitar a situação, de falar que o Corinthians está acima de tudo, de quando ele foi receber a camisa do filho do Sócrates, perguntar pro filho do Sócrates se ele se importava que o Garro usasse essa camisa. Olha a grandeza do cara, velho. É coisa, meu, o cara é surreal. Então, assim, o Garro pra mim sai dessa história muito maior do que ele já era no Corinthians, beleza? E dando uma palhinha sobre o jogo aí, que vocês sabem, eu não costumo fazer vídeo muito longo aqui no canal, né? E os meus vídeos sobre o jogo nem são de análise aí. Era um jogo no formato que a gente já esperava, né? Com o time do São Bernardo muito retrancado aí, vindo tentar de repente buscar um empate na Arena Corinthians aí. E o Corinthians martelou. Falando pontualmente de alguns jogadores, pra mim, o Pedro Raul, apesar dele não ter marcado gol, ele fez uma boa partida, né? Mandou uma bola na trave, fez aquela jogada lá que ele tentou chapelar o goleiro, finalizou pra fora, teve mais uma jogada boa dele no segundo tempo. Então, assim, obviamente, né, longe de ser aquele centroavante que a gente esperava aí para ser o substituto do Yuri Alberto, mas não fez uma má partida, né? Destacar também o José Martínez, que mais uma vez ele atuando ali pela meia direita, quase como um ponta direita, teve uma atuação do nível daquela partida que os jogadores do Corinthians saíram lá no pós-jogo, mostrou os jogadores brincando, chamando ele de Sterling, né, que é aquele jogador lá que exerce essa função. Fez outra ótima partida, né, quando a gente vê, talvez hoje nem tanto, né, não seja uma surpresa mais ver o nível de atuação que ele consegue entregar atuando nessa função, porque a gente já viu que ele já tinha feito isso num jogo anterior, mas na primeira vez que o Ramon fez isso, eu falei, pô, o Ramon é maluco, cara, vai pegar um cara volante e pôr nessa função, e ele desempenhou muito bem, né? E foi isso, o Corinthians martelando o jogo inteiro, o São Bernardo se defendendo. Chegou um momento do jogo que eu falei assim, cara, eu vi que do outro lado tinha Léo Jabá. E o Corinthians não tava fazendo gol. Eu falei assim,
Mano, quer ver a lei do ex entrar em campo e o Corinthians perder esse jogo com o gol do Léo Jabá, cara? Só me faltava essa, né? Mas graças a Deus não aconteceu. No final do jogo aí, né, quando o Ramon pôs a tropa aí, Carrilho, Memphis Depay, Rodrigo Garro. Ah, só mais um adendo sobre o Garro que eu, como eu falei, eu não escrevo roteiro pra fazer esses vídeos aqui. Eu só ligo a câmera e saio falando. O Garro, cara, ele entrou aos 8 minutos do segundo tempo, né? Nessa minutagem que ele ficou em campo, ele deu mais assistência do que qualquer jogador que atuou ali na meia do Corinthians durante todos esses primeiros jogos do Paulistão, cara. O Garro é insano, você vê. O primeiro lance dele já foi uma metida de bola ali, deixando o companheiro na cara do gol. Então, assim, cara, ele é um jogador que ainda bem que ele não se desestabilizou com essa história de perder a 10, que, cara, agora o Corinthians com o Garro no meio de campo daqui pra frente, infelizmente, como eu comentei em vídeos anteriores, pra mim, o Coronado não serve pra exercer essa função. Não quer dizer que o Coronado é ruim de bola, como eu já falei isso no outro vídeo. Eu acho ele um bom meia, mas a característica de jogo dele é mais de condução de bola, ele não tem essa característica de dar essas enfiadas de bola que o Garro dá. O Yuri, o Memphis se beneficiam muito mais do jogo do Garro do que do Igor Coronado. Né? Eu creio que o Yuri e o Memphis, agora que o Garro vai voltar a jogar, vão crescer muito de produção também. Mas então, aí quando entrou toda a cavalaria, o Garro, juntamente com o Carrilho, o Memphis, enfim, no apagar das luzes, quando todo mundo já contava com empate, caixa do nosso garotinho desespero Romero. Quem duvidou dele? Você nunca confiou em mim, né? Vai tomar no cu. Cara, eu não sei, eu entendo algumas pessoas criticarem o Romero, que ele não é craque, que ele não é o jogador dos sonhos para ser titular do Corinthians, mas tem que ter um respeito pelo cara, meu. O cara faz do Corinthians o maior artilheiro da arena, resolve vários jogos pra gente, tem que ter um respeito com o Romero. Fez mais um gol aí pra gente que abriu o placar, né, com assistência, entre aspas, do Memphis, que ele foi chutar, mas acabou sobrando pro Romero completar de cabeça ali. E depois o Romero retribuiu o presente, aí sim uma assistência, né? Memphis dominou um balãozão que veio da defesa. 2 jogadores do Corinthians contra 2 do São Bernardo, que aí eles se abriram depois de tomar o gol para tentar, né, fazer o gol de empate. E Memphis dominou, tabelou pro Romero, tocou no Romero, o Romero devolveu pro Memphis sozinho na cara do gol, só completar pro gol. E o Coringão, com mais uma vitória, foi o primeiro time a se classificar pro mata-mata do Paulistão, beleza? Vamos continuar na sequência aí, né, visando fazer a melhor campanha de todos os times, porque isso aí garante, né, o Corinthians jogar em casa até o final do campeonato. E também, muito importante, próximo jogo contra o Santos. Vamos ver se o Corinthians acaba com essa zica aí de não ganhar clássico, né, porque o Corinthians ganhou praticamente todos os jogos aí sem seus clássicos, né, só teve a derrota pro São Paulo e o empate com o Palmeiras. Vamos ver se o Corinthians ganha o primeiro jogo aí, o primeiro clássico. Vai ter esse embate aí que vai ser muito falado, Neymar versus Memphis Depay. Eu creio que o Corinthians ganhar esse jogo aí vai dar uma moral muito grande para a sequência, para o jogo da pré-Libertadores, enfim. E vamos que vamos, o Coringão tá voando esse ano, graças a Deus. A gente sofre com o Corinthians, mas depois a gente, graças a Deus, em algum momento a gente é recompensado. E você que tá sofrendo com o Corinthians, principalmente você que tem menos idade aí, que tá sofrendo com o Corinthians agora, cara, a vida é essa, se espelhe nos corintianos que ficaram, não é 23 anos, tá? 22 anos e alguns meses na fila, sem ver o Corinthians ganhar um título sequer. Eu sei que tá ruim ver o Corinthians sem ganhar um título de expressão há alguns anos aí, mas eu tenho muita fé que 2025 vai ser diferente essa história, beleza? Valeu, galera, forte abraço pra vocês, principalmente pra quem assistiu até o fim. Se você assistiu até aqui, quer dizer que você gosta do canal, tá? Eu peço pra você, deixa um comentário, qualquer comentário, pode me xingar, só pra ajudar no engajamento, que o YouTube conta muito isso pra falar se o vídeo é bom ou ruim, se deve divulgar pra outras pessoas. Então se você é corintiano e gostou do conteúdo, deixa qualquer comentário, pode me xingar, pode falar alguma coisa sobre o jogo, mas só pra ajudar no engajamento aí pro YouTube divulgar o vídeo para mais pessoas, que eu tô começando aqui ainda, né, o canal é pequeno, os shorts tá tendo uma visualização legal, mas esses vídeos grandes ainda não engrenaram. Vamos ver se uma hora vai, o importante é a gente continuar sempre falando de Coringão aí, beleza?
Valeu, galera, forte abraço, até o próximo vídeo. Quarta-feira é nós contra o Sardinhas e vai Corinthians, tamo junto, até mais.